mulher! Eu sou a Carolina Comender, sua nutricionista de definição muscular feminina. Bom, eu tô aqui nesse encontro hoje do nosso Café com a Nutri para compartilhar com vocês que estão aqui me ouvindo, me vendo, né? Nesse nosso encontro, algumas orientações muito valiosas sobre pré e pós-treino que com certeza vão te ajudar, vão te levar a um próximo patamar para você realmente dizer adeus à gordura e à flacidez. Bom dia, sejam todas muito bem-vindas aqui nesse encontro. Já encaminha para quem tem interesse desse tema também, tá? Bom, vamos então começar. Quando nós pensamos nesses momentos-chave na nossa rotina de exercícios, né? Também assim de questão alimentar, é muito essencial a gente começar a considerar alguns pontos para que a gente realmente consiga construir o nosso corpo, consiga realmente potencializar os nossos resultados, tá? Então hoje, vamos lá. Vou contar aqui para você agora, então presta atenção, pega papel e caneta. Vou contar aqui para você, compartilhar com você 3 pontos chaves que são fundamentais que você precisa avaliar por primeiro, logo de cara. Bom, eu vou entregar tudo aqui nesse nosso encontro, então presta muita atenção em cada detalhe que eu for compartilhando aqui com você. Bom, vamos lá então para o nosso primeiro ponto-chave. Nosso primeiro ponto que a gente precisa considerar quando nós vamos construir um plano de ação para o seu pré e para o seu pós-treino para gordura, pensando aí sempre, né, em redução de gordura e de flacidez também. É que esporte que você pratica. Como eu falei para você, eu sou nutricionista, não sou educadora física, mas quando a gente vai pensar no nosso pré e nosso pós-treino, né? Quando a gente pensa na questão da nossa alimentação, a gente precisa levar em consideração o esporte que a gente está praticando. Ou assim, a atividade, realmente aquilo que você está desempenhando. Você está fazendo uma caminhada, você está fazendo só esteira, você está fazendo corrida de rua, você está praticando natação, você está fazendo vôlei, você está fazendo um esporte de luta, você está fazendo academia. Por quê? Porque cada uma dessas modalidades, cada um desses exemplos aqui que eu dei para você, vai possuir aquelas particularidades, entende? E claro que cada uma dessas atividades que você desempenha, seja assim, ai Carol, eu faço musculação e eu faço natação, eu faço corrida e eu faço musculação. Então, cada um dessas atividades que você está desempenhando vai exigir uma demanda de nutrientes específicos para o seu corpo. Muitas vezes, se você só está lá fazendo atividade física e não pensa nessa parte nutricional, é por isso que você não consegue alavancar os seus resultados, por isso que muitas vezes você se sente muito mal fazendo atividade física, porque você não está levando em consideração essas demandas de nutrientes que são específicas para cada tipo de atividade física. Por mais que você fale aqui para mim, Carol, eu só faço uma caminhada, né? Eu vou e volto do meu trabalho caminhando, faço caminhada, corrida no máximo aí no final de semana, mas tudo isso a gente tem que considerar, tá? Quando a gente tá pensando em fazer realmente um plano de ação para você reduzir gordura e flacidez de maneira eficiente, tá? Então, por exemplo, como eu disse, né? Se você é uma mulher que está dedicada à musculação, você está fazendo um treino resistido, um treino com pesos, você deseja evoluir, definir o seu corpo, então reduzir mais gordura, reduzir mais flacidez. É necessário você você levar em consideração quantidade de calorias, por exemplo, para esse objetivo. Quais são as calorias necessárias
para esse treino que eu estou fazendo? Ele está sendo um treino leve? Está sendo um treino muito intenso? Como é que está sendo esse treino? Por isso que dentro da minha consultoria eu gosto muito de estar conversando até mesmo com o educador físico, com o personal trainer, qualquer que seja o seu treinador na modalidade que você está fazendo, porque é muito importante alinhar também junto com esse profissional, né? Para a gente saber realmente como é que está sendo a sua demanda nessa sua atividade física. Ah, não, Carol, ainda não tô com personal, mas é interessante ver como é que tá sendo o seu treino, né? Você treina todos os dias da semana, não treina, treina uma vez na semana, ou você só faz uma corrida nos finais de semana? Como é que está sendo essa demanda? Porque para essa demanda vai ter uma quantidade de calorias que vai ser necessárias para esse objetivo. E é importante saber que quando você não tá treinando, ou seja, você não tá fazendo nenhum tipo de atividade física. Por exemplo, lá no seu final de semana, você também vai precisar considerar uma quantidade diferente de calorias nesse período aí, porque você não tá, o seu corpo não está gastando essas calorias aí que ele gastaria fazendo atividade física. Então ele tá mais em repouso, né? Claro que ele gasta uma quantidade de calorias, mas não tanto quanto se você tivesse ali dessa demanda realmente, né, do exercício físico. Então, tem que levar em consideração, tá? Esses pontos também. E é claro que sempre a gente vai ter que ficar fazendo essa avaliação, tem que ter essa avaliação constante, é muito importante. E claro que é necessário também você ter uma readaptação durante esse processo, porque é muito comum você assim, bom, Carol, comecei a fazer pilates agora, aí você fez lá durante um mês pilates, aí agora, Carol, entrei na academia também. Então, vai ter que ir fazendo esses ajustes, né? Sempre pensar nesses pontos, tá bom? Bom, e agora vamos pensar aqui no segundo momento chave que eu trouxe aqui pra gente conversar nesse nosso encontro. É importante para a questão de pré e pós-treino, tá? Qual é o seu objetivo principal? Qual é o seu objetivo principal? Você já realmente parou para pensar nisso? Então, cada pessoa vai ter aí metas diferentes em relação à gordura, flacidez. Carol, eu sinto que eu tô com mais flacidez de pele. Ah, não, eu acho que eu preciso aumentar a musculatura. Ai, porque eu quero aumentar mais a quantidade de massa, né, de músculo do meu corpo. Ah, não, Carol, para mim, tô bem, só quero dar uma definida, né? Então, cada pessoa vai ter uma meta aí diferente. Então, a gente precisa pensar nesse ponto. Então, vamos lá. Se você está sofrendo com flacidez de pele, presta atenção. Por exemplo, vamos pensar aí na flacidez de pele. Então, é muito comum, né? Depois que quanto mais a gente vai envelhecendo, se a gente não tiver um balanço adequado de nutrientes, pode ir acelerando cada vez mais essa flacidez de pele. É claro que não tem como a gente, né? Ai, nossa, não quero, né, zerar. Quero zerar a flacidez de pele. Não existe isso, né? Mas tem como a gente retardar esse processo aí rápido, né, de envelhecimento da nossa pele. Bom, claro que sempre dando os nutrientes corretamente. Mas vamos pensar aqui. Você está aí sofrendo com flacidez de pele, por exemplo. Então, primeiro, a gente precisa pensar em focar qual que é a sua meta. A sua meta vai ser um cuidado com a pele primeiro. Depois, porque você pode falar assim, Carol, eu tenho flacidez e eu tenho gordura, eu tenho os dois juntos. Então, eu quero reduzir gordura de barriga, né, uma gordurinha que eu tô, muita gordurinha assim na barriga, muito no braço. Mas primeiro, a gente tem que pensar aqui, qual que é o seu objetivo principal? O seu objetivo principal vai ser cuidar da sua pele, nutrir a sua pele, para depois a gente pensar numa redução de gordura, tá? Por quê? Porque se a gente fazer o inverso, vai piorar a questão de flacidez. Então,
a gente precisa pensar, vamos cuidar bem dessa pele num primeiro momento, então esse vai ser o seu objetivo principal, para depois a gente pensar numa redução de gordura, né? Para depois você querer reduzir gordura. Então, portanto, a gente precisa pensar no quê? E é exatamente isso que eu faço dentro da consultoria, né? Eu trago essa clareza de qual é que vai ser o seu objetivo principal nesse primeiro momento, e aí a gente vai adequar a alimentação de acordo com essas primeiras metas que a gente estabelecer, né? Seguindo sempre com um foco, né, no nosso objetivo principal. Mas aí a gente consegue adequar a alimentação e ter essas metas bem estabelecidas, porque é importante, né? E é claro que o pré e o pós-treino a gente vai adequar em todo esse contexto. Então, ele vai entrar nesse contexto. Então, a gente tem que ter o nosso objetivo principal. Então, por exemplo, para cuidar dessa flacidez, igual o nosso objetivo, cuidar da flacidez. No nosso exemplo aqui. Então, um passo importante é a gente já pensar em buscar um treino com pesos para ajudar também, né, a aumentar os estímulos físicos, com isso ajudar a potencializar esse aumento de musculatura. Talvez pensar aí também num tratamento estético. Então, a gente tá alinhando todos os nutrientes, adequando bem, dando todo esse suporte de nutrientes para sua pele, e aí a gente precisa inserir alguns estímulos aí. Então, o exercício físico, algum estímulo, por exemplo, com um tratamento estético, que pode ser bem interessante, ajudar a dar uma potencializada. Então, quando a gente pensa aqui no nosso exemplo, no caso de nutrientes, de alimentação, então, nesse caso, vai ser recomendado um consumo maior de carboidrato, de proteína. Claro que a gente também precisa dar uma atenção muito especial a um equilíbrio de calorias, como eu falei para você desde o começo. Então, o seu pré e o pós-treino também vai ter que se encaixar aí. Quantidade adequada de proteína, quantidade adequada de carboidrato, quais serão as calorias nesses dois momentos aí. Entende? Então, é importante a gente considerar também as respostas do seu corpo nesses dois momentos, no pré e no pós-treino, para fazer também as adaptações necessárias ao longo de todo esse seu caminho. Então, não necessariamente também o seu pré e pós-treino vão ser suplementos. Então, cápsulas ou pós, né? Não necessariamente isso. Na verdade, é preciso ajustar toda a alimentação primeiro nesse pré e pós-treino e depois ir fazendo esses ajustes de quantidade de nutrientes. Aí agora vamos lá para um terceiro momento chave que eu separei aqui para você e que você precisa analisar para adequar o seu pré e o seu pós-treino, que é o seu nível de treino, né? Como estamos falando de pré e pós-treino, então você está fazendo sua atividade física, estamos considerando aqui que você está fazendo o seu treino. Então, você precisa pensar para adequar esse momento. Em que ponto que você está começando? Então, cada pessoa, ela possui um ponto de partida único. E isso, claro, que vai influenciar também nas suas necessidades nutricionais. Quando a gente pensa, ai, Carol, estou iniciando agora a minha jornada. Então, agora que eu vou começar a treinar, nunca treinei, quero reduzir gordura, flacidez e vou cuidar da minha alimentação e também é algo que eu indico, né? Se você ainda, dentro da minha consultoria mesmo, se a cliente ela ainda não tá fazendo nenhum tipo de atividade física, a gente conversa para começar realmente a ter esse estímulo da atividade física que é importante. Nem que seja uma caminhada, né? Para quem é sedentária. Então, é fundamental ter um plano alimentar, um planejamento alimentar adequado a esse seu nível de atividade física. Então, se você treina muito pesado, vai ter uma quantidade ali, um planejamento alimentar, uma quantidade nesse pré e pós-treino que vai ser diferente de alguém que é sedentário, de alguém que tô começando agora a academia.
Entende? Então, dentro da minha consultoria nutricional, eu faço toda essa orientação personalizada com você. A gente consegue estabelecer o seu nível ali de treino, que ponto que você está começando e assim adequar da melhor forma possível a sua alimentação para esse seu momento e realmente estabelecer metas que sejam realistas e, claro, que sejam alcançáveis, né? Também, isso é importante. Bom, claro, quando a gente pensa aí por fim, né? É preciso considerar um ponto muito importante também nesse momento, para que realmente a gente consiga ter resultados bem adequados, né? O período em que você está realizando essa atividade física, para a gente conseguir adequar esse pré e esse pós-treino também. Você está treinando de manhã, você está treinando à tarde, você está treinando à noite. Por quê? Porque o horário que você treina também impacta muito nessas escolhas alimentares, nesse seu planejamento alimentar. Então, por exemplo, se você treina pela manhã, o pré-treino seu pode ser o próprio café da manhã. Então, para aquelas que conseguem comer nesse horário, né? Nem todo mundo consegue tomar o café da manhã, fazer uma refeição logo cedo. Tem alguns que preferem treinar em jejum, né? Porém, para quem consegue, pode fazer o café da manhã como o seu pré-treino. Então, é bem interessante nesse caso, se você está treinando no período da manhã, você fazer um aumento nessa quantidade de carboidratos consumido, com uma carga maior antes do seu treino. Por quê? Porque você assim vai conseguir dar mais energia para o seu corpo durante o seu treino. E é claro, a gente precisa pensar, né? Que algumas pessoas, algumas mulheres, elas acabam se sentindo muito enjoadas, desconfortáveis, né? E não conseguem se alimentar muito adequadamente. Então, nesse caso, por exemplo, você até pode fazer assim um suco de uva, pode ser uma alternativa mais viável para esse momento, um suco de beterraba, né? E pensar também que se você, nesse exemplo que eu dei, você tá treinando de manhã, o seu pré-treino vai ser o quê? Então, vai ser o seu jantar. Então, você precisa adequar bem essa quantidade de nutrientes, de carboidrato, no caso aqui que a gente tá falando, lá no seu jantar. Então, ter todas essas... sabe, essas estratégias, isso vai fazer muita diferença, exatamente todos esses pontos que a gente vai mapeando e vai traçando, né, dentro da consultoria mesmo, que a gente vai fazendo adequando realmente a sua rotina. Ah, não, Carol, eu só consigo treinar meio-dia, né? Então a gente vai adequar todo o seu plano alimentar para que você consiga ter o melhor rendimento possível no seu treino. E ao pensar nos alimentos pré-treino, é muito importante você ter cuidado com quantidade de fibras ingeridas. Por quê? O que acontece? Muitas mulheres, não é que elas gostam de treinar em jejum, é porque elas acabam se forçando a treinar em jejum, porque lá algum dia elas comeram e foram treinar e passaram muito mal. Mas o que pode ter acontecido? E que é muito comum isso de acontecer. Você, ao ir treinar, você prefere, eu vou comer uma banana, vou comer um pão integral aqui. E aí você começa a consumir muitas fibras nesse pré-treino, entende? Vou comer uma saladinha de fruta aqui e vou ir treinar. E aí o que acontece? Exatamente nesse exemplo que eu dei para você, daquele dia que você comeu a banana, você comeu uma salada de fruta lá, você comeu sua salada lá e foi treinar. Você teve muito desconforto gástrico, muito enjoo, então deu aquela pontada na barriga, sabe? Daí você fala assim, eu respirei errado. Não é que você respirou errado, foi um desconforto ali, né, no seu estômago, no seu intestino. Então você fala assim, nossa, eu fiquei meio enjoado treinando, né? Dá aquela azia muitas vezes. Pode ser por conta disso. Então, além disso, você pode falar, Carol, mas eu nem comi, eu nem comi tanto assim, sei lá, eu comi o carboidrato, eu comi um pão
e eu fui treinar. Só que o que acontece? Às vezes você comeu um volume muito grande de comida antes do seu treino. E aí também pensar também no tipo de carboidrato que você está consumindo antes desse treino. Então tudo isso pode interferir e vai interferir realmente muito na performance que você vai ter. Então, às vezes você se sente, né, zonzo durante o treino, parece que vai dar uma queda, assim, né? Você fala, meu Deus, vou desmaiar aqui nesse treino. Ou, né, você realmente sente aquele enjoo, aquele desconforto na barriga, justamente porque o seu pré e o seu... principalmente aqui no caso, a gente tá falando do pré, né? O pré-treino, ele tá inadequado. Então, por isso que você tá se sentindo assim tão desconfortável durante o treino. E ó, um outro exemplo aqui que eu quero dar para você, por exemplo, um alimento que a gente chama que tem um alto índice glicêmico, como por exemplo o doce de leite. O que ele pode acontecer? Ai, Carol, fui lá, dei uma colherada no doce de leite, né? Que agora tá muito na moda o doce de leite, né? Dei uma colherada lá no doce de leite e aí acabei passando mal. Durante o treino me deu uma sensação de fraqueza, nossa, parecia que eu ia desmaiar, não deu certo. Por quê? Pode ser que você tenha feito a seguinte, né, esteja na seguinte situação. Você foi lá, pegou uma colheradona assim de doce de leite, comeu e foi treinar. Só que o que acontece? O doce de leite, como eu falei para você, ele é um alimento que ele tem um alto índice glicêmico, que a gente chama. E aí, o que isso faz, Carol, na prática? Ele vai ter uma absorção muito rápida no seu corpo. Porque ele é carboidrato, né? Ele é açúcar. E ele teve ali uma absorção muito rápida. E o que acabou acontecendo ali nesse momento? Teve o que a gente chama de uma hipoglicemia de rebote durante o treino. Então, até você teve aquela sensação de energia, você deu aquele pico ali de energia para o seu corpo, mas depois logo veio essa sensação de fraqueza. Por isso que, por exemplo, no caso do doce de leite, não dá para comer esse alimento de maneira isolada ali para você ir treinar. Então, não é interessante isso, entendeu? É mais interessante você comer ele num outro contexto, tá? Como um pré-treino. Vamos pensar aí também na cafeína, no caso da cafeína. Ela pode ser, ou até quando a gente fala cafeína, aqui no Brasil é muito mais comum a gente tomar o cafezinho mesmo, né? Pode ser uma aliada muito grande, muito legal, como um pré-treino. Seja aí como eu falei, né, na xícara de café, tem gente que gosta, né, do suplemento. Só que é preciso ter muito cuidado, por exemplo, se no seu caso você está treinando à noite e você quer acabar consumindo a cafeína, porque você viu lá que a cafeína ajuda a aumentar o rendimento no seu treino. Então, isso, você treinando à noite, tá consumindo um pré-treino como esse, rico em cafeína, vai afetar a qualidade do seu sono. E aí, aquele momento, aquilo que você queria, né, que era reduzir a flacidez, que era reduzir a gordura, que era aumentar ali, né, o rendimento no seu treino, dar uma potencializada ali no seu treino, vai ter um efeito contrário. Porque é muito importante, né, você ter uma boa qualidade no seu sono, entende? Então, daí você tá trocando 6 por meia dúzia. Fora que aqui, né, eu não tô nem entrando tanto nessa questão, não tô entrando tanto nessa questão da parte genética, que é extremamente importante. Quando a gente faz um teste nutrigenético, a gente consegue ter informações muito mais aprofundadas que vão ajudar muito na elaboração de estratégias, principalmente, por exemplo, nessa questão de cafeína. Será que realmente você é uma pessoa que vai se beneficiar desse suplemento? Entende? Então, será que realmente você treinar no período da noite, por mais que você fale assim, eu gosto, eu acho legal, mas será que realmente talvez você tenha um maior rendimento, talvez ali no seu DNA, você tenha informações que na verdade falem assim, bom, pode ser que você tenha um rendimento muito melhor treinando no período de meio-dia, treinando no período da manhã.
Então é interessante, né? Quando a gente traz o teste nutrigenético, a gente ganha aí uma bagagem de informações que podem ser muito úteis, né? Para a gente estar elaborando estratégias, tá incluindo coisas diferenciadas aí também nas condutas, no planejamento alimentar e realmente ajudando a alavancar ainda mais os teus resultados, né? Bom, vamos falar sobre os suplementos então, porque quando a gente fala de pré e pós-treino, consequentemente tem os suplementos alimentares. E é muito legal aqui, né? Inclusive, eu quero destacar um suplemento que tem uma grande importância, que é a creatina. E é claro que a creatina, ela não é um pré-treino, pode ser usada como tal, porém não é um pré-treino necessariamente. Mas a creatina, ela pode ser muito interessante. E aqui eu quero até trazer uma outra visão da creatina. A creatina pode ser muito interessante, até usada num contexto aí, por exemplo, assim, se você tem um estilo de vida vegetariano, então você não consome carne, pode ser muito interessante você estar fazendo esse consumo de creatina. Você vai se beneficiar muito. E, inclusive, existem opções muito interessantes de creatina que são veganas no mercado e que podem auxiliar muito nesses casos. Porque quando a gente pensa na redução de gordura, de flacidez, né, e nesse contexto que a gente está falando do pré e pós-treino, um dos pontos que eu levo em consideração na minha consultoria nutricional é o seu contexto de vida. Então, se você tem um contexto de vida onde você não consome carne, a gente precisa levar em consideração esse ponto também, né? E adequar isso à sua realidade. Então, no entanto, é importante a gente avaliar individualmente cada situação. Então, você, como eu sempre falo, né? Você é um indivíduo único, então a gente tem que avaliar realmente ponto a ponto. Ah, eu consumo carne, Carol, é tranquilo pra mim. Ah, não, Carol, no meu estilo de vida, não quero isso pra mim. Ou eu tô fazendo uma transição, Carol. Então, a gente tem que avaliar muito essas situações. Então, por exemplo, vamos lá, você pratica natação, você tá fazendo natação. Vamos pensar aqui, a natação, tô lá na água, Carol, eu gosto de natação, não gosto muito de levantar peso, então eu preferi fazer um esporte como a natação. E aí a gente tem que até levar em consideração algo, né, gente? Quando a gente fala em parte estética, de ficar toda definida assim, o melhor exercício, o exercício recomendado para a questão estética é o treino de peso, tá? É o treino de peso. Até por isso que eu sempre recomendo assim, olha, tudo bem fazer um outro exercício, corrida, natação e tal, mas se você conseguir, ali é o treino de peso. Se o seu objetivo, claro, é ficar bem, né? Você realmente está definida ali, você pensar nessa parte estética. Mas, Carol, para mim, tô focada mais assim na questão de saúde, claro que eu quero reduzir flacidez, reduzir gordura, mas para mim não ligo tanto de ter o corpo bem definido, assim. Então, tô fazendo lá a minha natação. E aí a gente tem que pensar no seguinte, por exemplo, você tá lá fazendo sua natação. Nesse momento, não é, ou até se você faz o seu exercício de força, né? Mas você faz lá 2 vezes na semana exercício de força, 1 vez na semana você tá fazendo natação. Não é interessante você tá consumindo creatina. Por quê? Nesse momento da natação, né? Por quê? Porque a creatina, ela não acaba sendo, não sendo útil para você nesse momento. Por quê? Pensa comigo, você quer nadar, você quer ter mais fluidez ali na água, mais leveza. E a creatina, ela acaba tendo um efeito que ela aumenta a captação de água, que a gente fala, entre os seus músculos. Então você acaba ficando com o corpo um pouquinho mais pesado. E daí para você já não é tão interessante ter isso na água, porque na água o seu foco é você ser mais rápido, né, ali nadando.
Então, todos esses pontos, ter essa visão é muito importante quando a gente está pensando no pré, no pós-treino, quais suplementos que a gente está consumindo, qual é o melhor momento para você estar consumindo. Então, porque assim, tem muitas mulheres que elas não são esportistas, né? Elas são desportistas, que a gente fala, mas elas gostam, por exemplo, assim, Carol, eu adoro ir competir, sempre tem uma competiçãozinha ali, né, de corrida, por exemplo, corrida de rua. Eu gosto de participar de uns campeonatos, assim, que às vezes tem, né, de natação. Então, a gente tem que pensar nesses pontos, tá? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E quando a gente tá pensando agora num pós-treino, vamos lá pro pós-treino agora, tá? Vai anotando tudo aí, vai deixando suas dúvidas também, tá? Quando a gente tá passando aí para um pós-treino, esse é um momento em que a gente deve considerar uma alimentação adequada, pensando numa manutenção e também num aumento desse músculo, porque a gente quer reduzir gordura, quer reduzir flacidez. Um ponto importante nesse momento, né, nesse processo da redução da flacidez, da gordura, é você fazer uma manutenção dos músculos que você já tem, ou talvez até mesmo fazer um aumento ali desse músculo que você já tem, para que você consiga aí uma maior firmeza da sua pele, maior firmeza muscular, pensando na questão de saúde também, tá? E até mesmo para aumentar o seu metabolismo, para ajudar nessa redução de gordura. A gente aumenta ali também o espaço, porque se a gente dá uma aumentadinha no músculo, a gente faz o quê? Aumenta a distribuição ali da gordura pelaquela região do músculo, e isso também dá aquela sensação, né, que a gordura vai estar mais espalhadinha e o seu corpo vai dar aquela aparência também mais bonita, mais desenhada, porque a gordura vai ter ali mais espaço, né, para ela se espalhar. Então, por exemplo, lá, então é muito importante, né, fechando aqui, é importante a gente ter esse desenvolvimento do músculo ou, né, fazer essa manutenção do seu músculo, pensando aí também. E aí, vamos lá. Se você está almoçando após o treino, é importante, então o seu pós-treino é o seu almoço. Você treinou de manhã e aí o seu pós-treino é o seu almoço. É muito importante quando a gente pensa, vamos focar aqui nesse exemplo. É muito importante você adicionar uma fonte de proteína nessa refeição. Então, sempre quando a gente pensa num pós-treino, é muito interessante a gente adicionar uma fonte de proteína. É claro que não é só no pós-treino que você vai colocar proteína. Você vai procurar distribuir essa proteína. E é exatamente isso que eu faço na consultoria, né? No nosso plano alimentar. A gente distribui a proteína e coloca ela em várias refeições para a gente sempre ter ali no seu corpo essa proteína ali, né, disponível ali para ser usada para você construir os seus músculos ali, para o seu próprio corpo ter disponível esse material ali para ele utilizar, tá? Então, por isso que a gente tem que distribuir a proteína ao longo das refeições. E aí também, opções de proteína que você pode usar. Uma proteína que eu gosto muito de indicar e é muito interessante, principalmente quando a gente pensa aí, em questão de gordura, redução de gordura, melhora da flacidez, principalmente flacidez de pele, é muito interessante, gente, o whey protein, porque o whey protein, ele tem um perfil ali de proteína que é muito interessante mesmo, muito bom. E ele ajuda bastante nessa construção da pele mesmo, das proteínas estruturais da pele. Então vai ser muito interessante, até mais que o colágeno. Entende? Então é bem interessante. Então você pode estar adicionando whey protein. Claro que a gente também não pode ficar colocando aleatoriamente, né? Precisa ter uma quantidade adequada para o seu caso. É muito legal proteínas vegetais.
Então, para quem tem um estilo de vida vegano, vegetariano, então proteínas vegetais. Fazer um smoothie proteico é legal, um shake, né, proteico ali, colocando, né, algumas proteínas ali, né, e tomar, não necessariamente tá na comida, né, o carne. Pode pensar numa pasta de amendoim com whey protein. Então, são opções que a gente pode colocar ao longo do dia. Depende qual é a sua refeição, né? Se for no almoço, por exemplo, a gente vai incluir ou carnes ou proteínas vegetais ali nos alimentos. Então, isso é bem interessante, tá? E aí, como eu falei para você, é muito essencial nesse momento, principalmente quando a gente fala de proteína, a gente cuidar muito da quantidade de comida que está sendo ingerida para, claro, não prejudicar a sua próxima refeição também, porque a proteína ela ajuda muito nessa questão de saciedade. Por isso que eu falei para você que é muito interessante para você aí que também tá querendo reduzir gordura, porque ela traz essa maior saciedade. Então, muitas vezes você fica comendo, porque você tá com pouca proteína nas suas refeições e você não tá tendo essa saciedade adequada, tá? E aí, um outro ponto que eu quero trazer aqui para você, vamos pensar aqui, quando a gente pensa em uma atividade física de longa duração que você faz, por exemplo, eu tô dando esses exemplos de corrida, assim, porque tem muitas mulheres que amam fazer corrida, caminhada, né, ciclismo. Nossa, hoje em dia tá muito forte, pelo menos aqui, nossa, eu vejo muito, assim, né, aqui no meu estado. Dentre as mulheres que eu converso, assim, elas gostam muito dessa parte do ciclismo, da corrida, então até por isso que eu tô trazendo esses exemplos aqui para vocês. Então, muitas vezes essas mulheres, elas ficam, uma atividade física longa, né? Às vezes elas ficam 2 horas fazendo isso, 1h30, tem gente que leva, né, um tempão fazendo, umas 3 horas lá andando de bike, né? Então, a gente precisa pensar aí nesse momento quais serão os intratreinos. Então, a gente tem o pós-treino, o pré-treino, mas talvez, dependendo aí do que você faz de atividade física, a gente precisa pensar também no intratreino. Por quê? Porque entre eles, eu até vou destacar a importância de um aqui, que é pouco falado, que são os sais minerais, né? Então, a gente pode adquirir esses sais minerais através de cápsulas de sal, pode ser uma bebida isotônica, então como o Gatorade, por exemplo, porque muitas vezes, nossa, você tá lá fazendo corrida, nossa, é 1h30 de corrida, então você tá transpirando muito, você precisa estar repondo esses eletrólitos no seu corpo, até mesmo pensar numa hidratação adequada, isso é extremamente importante, e pensar também num carboidrato, às vezes ali um gelzinho de carboidrato, né, para ajudar ali você a não perder o seu rendimento ali durante o seu exercício. Bom, olha, gente, eu dei aqui um apanhadão geral. Nossa, eu te entreguei muitas coisas valiosas aqui, como eu prometi, né? No começo desse nosso encontro aqui, que eu ia entregar muitas coisas valiosas aqui nesse nosso encontro, gente. Teve aí vários pontos chaves aí para você anotar, para realmente você engrenar aí, né? Parar de bobear. Pensar no que você tá fazendo errado, onde você pode melhorar, né? Eu fico muito feliz, maravilhosa de estar aqui com você nesse encontro. Eu amo fazer esse café com a Nutri e eu espero que essas informações, né, nesse nosso curto encontro aqui que a gente teve, possa ter sido muito útil para você. Coloca em prática, executa, tá? Eu espero que você tenha entendido, compreendido a importância de considerar todos esses pontos aqui que eu falei, ao estar planejando o seu pré, o seu pós-treino. E eu quero te lembrar novamente, você é uma mulher única, então é fundamental você buscar um planejamento personalizado, você adequar para o seu contexto de vida, tá bom? Então, claro que se você deseja ter os seus resultados, você quer trabalhar aqui junto comigo, então venha junto comigo,
Vamos lá, a gente vai conquistar os teus resultados, a gente vai adequar, nutrir bem esse seu corpo para que você consiga ter uma melhor performance no seu treino, para que você consiga ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade de pele, uma melhor qualidade de disposição, até mesmo para você ir treinar, para você ter uma melhor qualidade de vida, de saúde, porque tudo isso é importante. Claro, uma pele mais jovem, reduzir realmente a gordura, dar uma diminuída na inflamação do seu corpo, conquistar realmente aí uma aparência, né? Não só uma aparência. Quando eu falo aparência, gente, a gente começa a nutrir e a melhorar essa aparência de dentro para fora, né? Você ter mais vitalidade, mais energia, para você ter uma vida muito mais linda, né? Mais realmente energizada aí. E se você realmente está interessada em dar o seu próximo passo, precisa de ajuda, dê uma olhada, ficou assim, Carol, nesse nosso encontro, Carol, eu entendi tudo que você falou, mas eu não sei nem por onde começar, não sei como adequar esses pontos que você falou na minha jornada, eu preciso de ajuda. Então vem, me manda uma mensagem, a gente conversa, tá bom? A gente conversa e vamos ver qual é a melhor consultoria para o seu caso, e vamos juntas, porque eu tô aqui realmente disposta para ajudar você. Eu quero ver você, mulher, decolando, alcançando resultados lindos e vivendo uma vida linda, expandida, sabe? Cheia de saúde, maravilhosa, tá bom? E até o próximo Café com a Nutri. Beijão, maravilhosas. Muito obrigada por todas vocês que estiveram aqui comigo. Beijo, 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 beijo.